Fala aí galera, eu sou o T e você está em um momento de crescimento, você está em um momento em voltar a ter confiança com um hobby que você gosta, você está em um momento de ter boas expectativas e na verdade de ter uma coisa que tiraram de você há muito tempo e que você não tinha, que é esperança. Você está nesse momento. Você diz para as pessoas que você está no melhor momento da história do jogo, pelo menos até alguém de olho puxado atrapalhar tudo e fuder a tua vida. Pois é isso que aconteceu, a Konami realmente não aprende. Hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês, com um pouco de raiva no meu coração, sobre as novas cartas anunciadas pra Prismatic Summon Box. Eu não sei se é esse o nome dessa carta também, foda-se. Que é uma coleção que vem com a proposta de dar um suporte pra cada tipo de invocação. Nós já tivemos a primeira leva de suportes anunciada, que você pode me acompanhar falando nesse vídeo aqui em cima, ó, onde lançaram o Ritual e a Fusão, que são as piores mecânicas. E são cartas ok. Daí eles foram lá e anunciaram, né, porque tava tendo um ICS, acho, nesses dias aí, de 5.000 pessoas ontem, e aí eles foram lá e anunciaram as outras invocações. O Synchro, o Exceed, o Pendulum e... qual é o outro? Well, foda-se. O final das contas é que eles fizeram de novo. Eles escolheram lançar uma carta que quebra formato, e isso é péssimo. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela eu tô mostrando pra vocês, né, as primeiras cartas que eles anunciaram, duas cartas reveladas nessa Duelist Box Prismatic Summon. Então, pois é, eles lançaram esse bicho aqui, o Demise, e lançaram uma fusão, que é o Nightmare Eye Restrict, né, então o Demise, que tá como sendo um... E aí aqui entrou a teoria da galera, né? Não sei nem se eu tenho a imagem aqui ainda do vídeo que eu tinha gravado antes. Acho que eu não tenho mais. Deixa eu ver aqui, ó. Box, teoria. Não tem mais, porque eu mudei aqui o bagulho. Tá, tudo bem. Mas basicamente, o Demise, ele foi o primeiro deck de ritual, a primeira carta de ritual que foi mexida na banlist pela Konami, né? Então, por causa disso, por ter sido a primeira parada relevante de ritual no formato e que precisou tomar lista, eles acabaram lançando uma carta que represente o ritual na forma do Demise. E aí isso ganhou corpo porque o suporte de fusão que eles lançaram foi pro Thousand Eyes, né, pro Ice Restrict, o Relinquish, chame de como você quiser. E o Relinquish aqui também, no Ice Restrict, também foi a primeira fusão de fato relevante no jogo que você fazia via Instant Fusion, Metamorfose, que era o Thousand Eyes Restrict. Então essa foi uma das primeiras fusões relevantes que teve que ir pra banlist em algum momento. Então imaginava-se que tinha sido criado uma espécie de padrão aqui, né? Porque pra ritual e pra fusão, que foram os dois primeiros anúncios, eles criaram uma espécie de padrão porque o arquétipo bastião dessas mecânicas foi justamente o primeiro arquétipo dessas mecânicas a ter sido relevante a ponto de tomar banlist em algum momento. Por causa disso, muita gente imaginava... e que também tivesse algum tipo de aparição no anime, né? Essa era uma das paradas também que estava em voga aqui pra galera. E aí, por causa disso, nós temos então algumas coisas pra imaginar. Uma dessas coisas que a gente tem pra imaginar do que pode ser as novas coisas, deixa eu até colocar aqui, ó, a teoria. Deixa eu voltar, novembro 2025, outubro, porra, cadê, mano? Secret Box, Secret Box, Secret Box... Deixa eu ver se eu acho aqui. Caralho, eu não vou achar, bicho. Aqui, achei. Essa imagem aqui, ó, que eu queria mostrar. Essa imagem aqui foi o que a galera começou a teorizar, né? Porque o bastião pro ritual foi o Demise e pro Thousand Eyes, pra fusão foi o Thousand Eyes, porque foram as primeiras mecânicas dessas invocações que foram relevantes no formato a ponto de precisar tomar lista. Então, olhando pra frente e extrapolando. E que também aparecesse no formato. Então, é uma intersecção muito específica. Por causa disso, pra quem viria pra Synchro, provavelmente seria o Goyo ou o Brionac. São cartas que foram muito impactantes na era Synchro e que foram pra banlist, tá? Essas cartas foram pra banlist e que também aparecem no anime, né? Eu acho que as estátuas de gelo, né? Os bichos aqui, eles devem aparecer em algum momento como referência, mas eu não sei se ele aparece de verdade, mas o Goyo aparece. Bom, o Wind Up, me disseram depois que o Wind Up aparece sim no anime, tá? De algum jeito, nem que seja com uma referenciazinha mínima. E aí, mas o Wind Up foi o primeiro Exceed relevante pra cacete e que acabou tomando lista, né?
Pendulum, o primeiro Pendulum que tomou lista foi o Clifford Scout, mas ele não aparece no anime. E na temática das cartas do Yuya, você tem o Wisdom Eye, que além dele o Plush Fire, eu acho que tomou lista primeiro, né, o Plush Fire. E o Monkey Board aparece no anime, né, o macaco. E pra Link, o Firewall, apesar do primeiro Link banido, acho que foi o Nightmare Goblin, mas de relevância mesmo, e que tá dentro do anime, foi o Firewall Dragon. Então, era mais ou menos por aí que a gente imaginava que iria acontecer, né. E o que aconteceu de verdade? Bom, eles colocaram aqui algumas cartas e aí eles soltaram um Infernal Strike Fighter. Sinceramente, eu não parei nem pra ver o que é o Strike Fighter. Tá, é esse cara aqui, ó, Dark Strike Fighter. Esse cara teve relevância no jogo em algum momento, mano? Porque nem pra ser um Colossal Fighter, tá ligado? Um Colossal Fighter foi bem relevante na época dele. Dark Strike Fighter. Você pode tributar um monstro e fez dano no oponente. Sei lá, isso não parece ser carta icônica. O Colossal Fighter foi. Então se fosse um retrain do Colossal Fighter, eu até ficaria um pouco mais... beleza, irmão. O Colossal Fighter tomou lista também. Foi determinante em determinados formatos na época. É um monstro clássico. Teve errata e tal. Então, mas colocaram esse Inferno Strike Fighter. Tá bom. Esse Galaxy Eyes Antimatter Dragon é como se fosse um retrain do Dark Matter, tá? Então... eu vou colocar aqui o Dark Matter, que inclusive ele teve reprint na última Mega Team nossa, né? Esse aqui é o número 95 Dark Matter, que você faz ele em cima de um Galaxy Eyes Exceed, né? Você põe ele em cima, e aí ele entra, e aí você manda 3 dragões com nome diferente do deck pro cemitério, como custo, e o oponente bane 3 monstros do deck dele. Esse é o efeito roubado do Dark Matter. Só o fato dele ter escolhido esse bicho roubado pra fazer um retrain já me deixa meio puto. Lançaram um Galaxy Eyes Antimatter Dragon, que tem um efeito que não é igual, glória a Deus, mas foda-se, o meu foco não é nem falar dessas cartas, talvez eu faça isso em outro vídeo. Nós temos aqui também um bicho, né, o Kirin, mas assim, observa, esse cara, ninguém se importa, esse Dark Strike Fighter, não sei se ele foi relevante em algum momento, tá? Ele pode ter sido a principal carta, a melhor carta do mundo, a carta mais cara, e eu não sei. Pode ser só ignorância da minha parte. Com relação ao Exceed, o bastião que eles escolheram foi o Dark Matter. O Dark Matter, ele já era uma carta que chegou como sendo, eu acho que era um Prime Orange, o nome da coleção que veio ele, ou era um daqueles, não era Battle of Legends, mano. Caralho, talvez fosse Battle of Legends, não lembro. E foda-se. Mas ele chegou, acho que foi em 2014, ou foi 15, 2015... 2014 ou 2015? Acho que foi 2000... Enfim, eu lembro que eu acho que ele era uma carta que você usava no Sylvan da vida, sabe? Um deck desse. Era isso? Bom, posso estar lembrando errado. Mas ele só veio ser banido, isso é um problemão, quando a gente começou a acelerar mais o jogo, né? Quando chegou na Era Link. Porque antes ele só era uma carta de combo e tal. Quando chegou na Era Link, que você começou a fazer ele no deck de Guardragon, aí ele foi problemático, né? Então até ele ter sido... ele não foi icônico a esse ponto. Quando ele chegou, ele era visto como uma carta de combo absurdamente forte, sim, mas eu acho que não a ponto de ser o bastião de uma mecânica, sabe? Então eu fico um pouco decepcionado com isso. O Magispector, aqui, o Kirin, que ele nem veio como Magispector no nome, né? Ele veio como Dracoslayer e ele não é tratado como Magispector, diferente, né, dos bichinhos como, por exemplo, a última leva de suporte Magispector, que lançou essa menina aqui, por exemplo, né, a Magist Pegasus, que ela tem Dracoslayer no nome, mas ela é sempre tratada como Magispector Card. Eles não fizeram isso pro Kirin, né? Mas o Kirin é óbvio que ele tá aqui pra poder ser o retrain desse cara, ó, o Magispector Unicórnio Kirin, que já chegou a ser banido. Ele não foi o primeiro pêndulo banido e tal, porque como eu disse, teve o... E ele não é de anime também, uma parada que espanta é que nada disso é de anime. O Dark Matter, o Galaxy Eyes até é de anime, mas talvez o Yusei deva ter usado esse Dark Strike Fight em algum momento do anime. Pode ser, e aí eu tô comendo bola. O Galaxy Eyes sim, é de deck de anime, né, e tal. Apesar do Dark Matter em si, não sei, mas o Dark Matter é Galaxy Eyes, né, então... pois é, tá dentro da temática do anime. O Magispector não, com certeza não. O Magispector de forma alguma, mas tá aqui um Dracoslayer, que é um retrain do Kirin. O Kirin que é uma carta que foi banida e que por muito tempo eu tinha raiva dessa carta. Ela quase que inviabilizava a mecânica de Exceed em determinado momento, porque ficava voltando os bichos pra mão, era chatíssimo. Não podia sofrer alvo, não podia ser destruído, então isso era um grande impeditivo na época. Coisa que depois eles soltaram da lista. Mas, tá aí. Pra questão de deck Magispector eu posso falar depois. Mas o grande assunto do momento é essa carta, que eles escolheram como sendo o Bastião Link, né? O Bastião Link, não é nem 5, é o Bastião Link. A carta de Link que eles escolheram pra simbolizar nessa Prismatic Box, nessa box, sei lá como é o nome dessa coleção, Box Summon, Prismatic Summon, tá bom. Prismatic Summon, eles colocaram o Needle Fiber, que talvez seja a
personificação do Link Vrem Spec, que colocou o jogo pro caralho, tá? Eu comento um pouco nesse vídeo aqui em cima sobre a parada do Link Vrem Spec, que é a personificação do início da derrocada do jogo. E todo mundo odeia o Fiber. O Fiber foi banido em todos os formatos. O Fiber, ele é uma carta, se você não sabe, né, é um hit train do Crystron Hulk Fibrax, que veio pro TCG como Hulk Fibrax, mas todo mundo sabe e conhece ele como Needle Fiber. Essa é uma carta que todo mundo se acostuma a chamar de Needle Fiber. Eu chamo de Needle Fiber ainda hoje e ninguém se importa. Agora as outras cartas que eu me acostumei a chamar do nome OCG, aí a galera, chama direito, vai tomar no cu, desgraçado, maldito, filho da puta. Enfim, então tá aqui, é o Crystron Hulk Fibrax. Banido em todos os formatos, e ele é uma carta tão impactante que ele foi lançado no Link Vrem Spec, lá no OCG, na primeira leva, como todo mundo foi. Então ele foi lançado no final de 2017, que é quando o Link Vrem Spec lançou no OCG. O Link Vrem Spec não existe no TCG, então eles foram picotando e lançando as cartas do Link Vrem Spec em main collections do TCG. O Electromite e a Isolde foram as primeiras cartas que chegaram pra gente, já em fevereiro de 18. O Electromite impactou o formato absurdamente, a Isolde ainda não. Precisou dos Nightmare e do Golk lá na frente para ele ser uma carta relevante. Mas eles foram picotando aos poucos. O Needle Fiber, a gente sempre sabia que vai vir esse bicho, essa carta vai chegar, vai quebrar o formato e aí ela vai chegar. É certo, porque ela existe no nosso jeito, ela vai chegar. E aí a cada main collection que vinha, tinha o slot do Fiber de chegar de import. E a Konami TCG, sabendo que era uma desgraça pro jogo, adiava, e adiava, e adiava, e adiava. O Fiber foi lançado em uma coleção aleatória que lançou em março, no final de março de 2020. Sendo que no Link Vrem Spec ela é uma carta do final de 2017. Então a Konami TCG enrolou o máximo que pôde. O Fiber chegou junto com a carta de Link Vrem Spec 3 que eles lançaram lá no OCG. O Fiber veio pra gente nessa coleção de março, nem lembro o nome da coleção, mas era uma coleção de março de 2020, sabe? Que quando chegou no formato do Adamance Peito é quando o Fiber tava legal, sabe? Então demorou muito pra lançar esse bicho porque sabiam que ele era um problema. E aí, que carta que a gente vai escolher pra fazer um retrain de Link? O Needle Fiber. Isso aqui é absurdo, mano, sabe? O OCG, cara, bizarro como é. A gente tá tentando viver num mundo decente, que é o TCG, que aos poucos eles vêm fazendo um monte de coisa. E eu entendo que tem as pessoas que ficam se masturbando na frente do computador porque gostam de assistir anime e acha que uou, porque tá no Japão o bagulho é incrível, é lá que eu gosto, e batendo punheta pra uma bandeira do Japão, sabe? Vendo um anime, sei lá. E aí, não, é o supra-sumo, mano. As cartas são baratas, é esse o bagulho. Lá no OCG, o jogo, ele é democrático, e de fato todo mundo pode comprar a carta que quiser. E aí, por causa disso, eles deixam o Maxi rolando, porque com o Maxi rolando, você pode ganhar fácil, você dá o Maxi, pode ganhar o jogo porque sim, e isso te incentiva a continuar jogando. Então, tem que trazer a dona de casa, tá ligado? Que vai largar o arroz no fogo pra jogar Yu-Gi-Oh! Na local. Tem que ser o cara assalariado, que sai do trabalho, trai a esposa e no meio do caminho ele vai jogar Yu-Gi-Oh! Tem que ser o chimpanzé, que na hora vaga do zoológico, ele vai lá na local pra poder jogar. E aí, pra ser mais fácil pra ele poder jogar, porque ele só pode jogar de vez em quando, tem que ter formas fáceis dele ganhar. Que é ativando o Maxi, que é não dando lista nos decks overall, né? Os decks que são problemáticos não pode tomar lista, porque essa galera tem que jogar com deck que é autopilota. Enfim, esse tipo de coisa. E tudo isso já existe. Por que eu tô falando tudo isso? Pra que o OCG iria lançar essa carta? Essa carta, ela não vai deixar o jogo mais automático para as pessoas ganharem, porque os decks já são muito fortes, mano. Não precisa dessa carta para continuar fazendo. O jogador que não tem muito tempo... É claro que eu falei aqui de maneira pejorativa, mas eu tô apenas puto. Mas se esse é o objetivo, tudo bem no jogo de lá. O problema é que isso espirra pra cá. Mas mesmo olhando pra lá, não tem a menor necessidade de um bicho como esse ser lançado agora. Não tem a menor necessidade. A gente tá conseguindo enxugar todo o óleo negro no mar de bosta que foi o Link Vrem Spec. A gente tá conseguindo enxugar aos poucos. Não no OCG, porque no OCG tem uma temática diferente. Entendemos isso. No OCG tem uma temática diferente, entendemos isso. Mas olhando para a temática do OCG, o que é que Power Cards fazem? Fazem você vender mais pro formato competitivo. O formato competitivo do OCG, foda-se, praticamente, sabe, não é um formato competitivo como tem aqui pra gente. Porque, de novo, a proposta do OCG é essa, é ser popular. Por isso que tudo é muito barato, por isso que não dá lista em porra nenhuma, e por isso que... Agora, tendo isso como proposta, o que essa carta ajuda? Essa carta ajuda a fazer absurdos
ajuda a fazer coisas que não deveriam ser feitas por Deck X e não poderia voltar a existir um Needle Fiber, sabe? Porque isso não fomenta novas pessoas a jogarem, porque não é um mago negro, isso não ajuda, não traz novas pessoas pro jogo, seja no TCG ou no OCG, e isso não vai ajudar o cara a ganhar o jogo mais fácil, porque sinceramente, hoje, se fosse pra fazer ele aqui, nos replays de Yu-Gi-Oh! Pro que eu tô vendo em Crystron Canine, o cara já ganharia aquele jogo, beleza. Porém, mano, mesmo assim, sabe, é revoltante, porque essa carta foi feita. Vamos ao efeito dela. É o seguinte, ela é um Link 3, né, de Crystron. De novo, o Crystron aqui sendo o emissário das trevas. Ele é feito com 2 ou mais monstros, incluindo um Thunder. Tem que ter Thunder na equação, igual o Fiber tinha, tá? O Fiber tinha 2 monstros, incluindo um Thunder. Qual era o efeito do Fiber? Se ele é Link invocado, você pode Special Summon nível 3 ou menor Thunder da sua mão ou deck em posição de defesa, mas ele não pode ativar os efeitos no campo naquele turno. Tudo bem, e aí isso promovia um monte de putarias e tinha um monte de Thunder que foi banido por causa do Fiber, né? Além disso, durante o turno do oponente, aí é meio que um efeito de Crystron, durante a main phase ou battle phase do oponente, você podia banir essa carta que você controla para fazer summon de um Thunder Synchro do teu extra deck, e isso é tratado como Synchro Summon, então o bicho que vinha trigava efeito, se ele tivesse efeito de trigar quando fosse Synchro invocado. O que esse card faz então? Primeiro, ele é Link 3, então dificultaram a forma de você fazer ele. Continua precisando de um Thunder para poder fazer ele, e ele é feito com 2 ou mais monstros, incluindo um Thunder, tudo bem, então dá para usar um Link mais um Thunder. Dá pra fazer isso. O efeito, se ele é Link invocado, você pode Special Summon um Thunder do extra deck em posição de defesa. Tudo bem? Um Thunder do extra deck em posição de defesa. Com o nível menor ou igual o nível total de monstros usados como material. Então, se você usou 3 monstros nível 1 para fazer ele, e dentre eles tem um Thunder, por exemplo, a soma total dos monstros para fazer ele é 3. Então, o Thunder que você pode invocar do extra deck tem que ter no máximo nível 3. Agora, o que acontece de verdade é que você vai usar... outra coisa que é importante frisar aqui também, tá? É que se você usa um Link 2 mais um Thunder, geralmente os Thunder tem nível baixo. Então, se você usou um Thunder 3, por exemplo, com um monstro Link 2, porque ele é um Link, então ele usa 2 ou mais monstros incluindo um Thunder. Ao invés de usar 3 monstros, eu posso fazer um Thunder, um Link que já fez efeito, e aí uso esse Link e faço escada com um Thunder agora pra fazer esse cara. Pode fazer isso? Pode. Só que isso vai tirar a força do Link que você pode invocar. Se você quiser invocar um Link de nível alto, que geralmente são os Synchros, na verdade, né? Os Synchro Thunder de nível alto, que geralmente são os mais fortes, você vai ter que usar 3 monstros. Olhando por essa perspectiva, eu até consigo ver que, ok, tem alguma parada aqui porque parece pensado, tá? Não é só fazer ele e você traz qualquer Synchro Thunder. Tem um nível dos Synchro Thunder que você pode trazer. Eu tô falando Synchro Thunder porque geralmente é quem você vai trazer, tá? Você pode trazer qualquer Thunder do extra deck, pode ser fusão, pode ser pêndulo, mas geralmente o que você vai trazer são os Synchros. E pra serem realmente bons, Synchro 2 Thunder é a fórmula que faz Synchro no turno do oponente. Isso, tudo bem, tudo bem. Mas é que você faz isso, se você fizer da forma que eu falei, né? Fez um Link 2 que já deu efeito, e aí qual o Link 3 que eu faço que reaproveita? Os Link 3 que você faz como Enable já não existem mais, né? O Aurora Dawn, Summon Sorcerers, esse tipo de coisa que a gente tinha em algum momento. Não tem mais, agora tem. Pode ser que você use um Link 2 como escada, né? Exceto o Rocket agora tem, né? Mas você tenha feito um Link 2 como passagem, que é um Enable, que não existem tantos, mas pode ser que você faça. Silhouette Rabbit, sabe? Que não vai fazer mais nada no campo. Setou uma trap. Aí eu junto agora com o Thunder e faço esse cara. O Thunder que eu faço nesse exemplo, é quem vai definir o nível do 5 que eu vou trazer. Agora, se você faz ele como planejamento para ser parte da tua endboard, aí eu vou ter que usar 3 monstros, né? Vou ter que usar 3 monstros mesmo, porque aí com esses 3 monstros, certamente o nível deles vai servir para eu poder invocar alguém bom. E quem que você pode invocar? Você pode perguntar. Eu vou trocar para cá, para essa outra tela, e aqui a gente vai dar uma olhada, porque basta você vir no DB. Eu coloquei aqui, ó, o antigo Needle Fiber, aqui tem as fusões Thunder, e aqui tem os Pendulums Thunder, que podem vir do extra deck, tá? Ele pode trazer esse Pendulum Thunder. Mas o que importa de verdade são os Synchros, né? Eu vou trocar aqui, ó, para Synchro Thunder e ok. E aqui ó, tem 3 páginas de Synchro Thunder porque acabou se tornando uma gimmick compartilhada com um monte de deck diferente, né? Então tem desde os Synchrons com o Axel Synchro, que faz Synchro no turno do oponente. Uma coisa que é boa é porque ele diz que ele pode mandar um Synchron do deck pro cemitério. Então se o teu deck tem Synchron, ele pode jogar para poder modular o nível. E no turno do oponente ele faz o standard, né? Ele faz um Synchro Summon.
por exemplo. Então tem essa questão aí. Você pode fazer esse maluco, eu não sei, pode fazer esse cara. Se ele é synchro invocado, você manda um Blackwing. Tá bom, isso já não triga porque o Special Summon que o novo Needle Fiber faz, ele não conta como Synchro Summon, tá? Special Summon tá no Deck. Ele não vem negado, mas ele não conta como Synchro Summon. Então, menos mal. Centurion. Se esse card é synchro invocado, já não triga, tá? Cupido, se esse card é synchro invocado, glória a Deus, já não triga. Mas, se ele vai pro cemitério, cadê, ó? Se esse card é se esse synchro invocado, já não triga, tá bom, então não adianta trazer o Cupido, glória a Deus. Talvez tenha algo bem pensado aqui, né? Mas enfim. Os Crystron, foda-se, porque eles só vão fazer synchro no turno do oponente, né? Tem aqui os Yumi. Os Yumi podem dar tag out porque sim, deixa eu ver. Se esse card foi synchro invocado, você pode fazer a parada. Quando o oponente tiver uma carta do efeito, você pode retornar essa carta. Ele não precisa ser synchro invocado por causa dos tag out que você dá quando ele vem do cemitério. Mas, sei lá. Bom, Denlong. Esse Denlong aqui me assusta um pouco, tá? O Denlong, ele triga se ele é special invocado. E aí todos os efeitos dele podem ser feitos, mesmo que você faça ele burlando a mecânica de Synchro Summon, né? Então, se ele é Special invocado, você adiciona um Yanzin card, você pode pegar Counter, né? A Nine Pillars. Uma vez por turno, você pode mandar um Wyrm, qualquer Wyrm do deck pro cemitério. E aí você incrementa o nível do Denlong. Se esse Face Up card deixar o campo, você pode Special Summon um Yanzin do teu deck. Mano, esse bicho é completamente absurdo. É uma das maiores custom card. Eu fiquei revoltado quando soltaram ele da lista, por mais que ele não faça nada ainda. Mas só o fato dele ser essa custom card me deixa puto de poder cogitar usar um Denlong da vida, tá? Mas enfim, mano, tem uma cacetada de bicho aqui que você pode fazer. Vamos falar a verdade, por hora, tem uns Killer Tani aqui, que são exatamente Synchro Thunder. Killer Tani, tá bom? Eu não sei o quão viável, não sei se ele loca em Synchro e tal. Esse Shooting Rising, se esse card é Synchro invocado, tá, glória a Deus. Tá, então, isso aqui é uma parada que você tem que ver, tá? Porque o Summon desse Fiber, ele não faz o bicho ser Synchro invocado. Se esse card foi synchro invocado, glória, tá bom. Então assim, esse Fiber novo, ele não trata esse Special Summon dele como Synchro Summon. Então tem alguns bichos que não trigam. Pra trigar, o bicho tem que contar quando ele é Special Summon e não Synchro Summon, tá? Como o Denlong, ele disse que ele é Special invocado. Diferentemente do Blackwing, que disse que ele é Synchro invocado. Percebe a diferença? Então por mais que o bicho tenha efeito, você tem que se ligar nisso aí. Mesmo assim, ele dá uma gama de efeitos que acho que não deveria ter. É mais forte ou mais fraco do que invocar do extra deck? Quer dizer, é mais fraco do que invocar do deck, eu acho. Eu acho que ele é pior do que o Fiber, é claro. Ele é pior do que o Fiber. Porém, eu acho que não precisava ter essa carta nesse momento, sabe? Desnecessário. Posso estar fazendo tempestade em copo d'água e ele nem é tão quebrado assim? Posso. Mas eu acho que abre precedente pra uma coisa negativa. Desses retrain de cartas broken que foram banidas e deixa lá banida. Não solta. E também não cria nada. Não cria retrain pra essas cartas, bicho. Caralho. E se fizer, amarra. Amarra ela. Só o Crystron pode fazer ela. Beleza, só o Crystron. Ele é um Crystron no final das contas. Acontece é que isso tá vindo em uma coleção que os bichos não estão vindo pra serem específicos. Eles estão vindo pra serem genéricos mesmo, né? Porque eles estão vindo para dar suporte pra toda uma gimmick, pra todo um tipo de invocação, né? Isso é pra servir pra todo deck de pêndulo. Isso é pra servir pra todo deck de Exceed, todo deck de Synchro, todo deck de ritual, todo deck de fusão e por aí vai. Isso é para servir para qualquer deck que faça link, mas esse tipo de carta que dá acesso a cartas que você não deveria ter acesso é problemático. No Gênesis, a gente já sabe disso. Tanto que a Konami mexeu no Bahamut Shark, no Dragonar, e você vê que no anúncio da Konami TCG eles sabem que isso é um problema, e eles colocaram lá no artigo que eles soltaram pré-ajuste, que eles iam dar atenção devida para monstros com o estilo do Bahamut Shark, porque o que esses monstros fazem é burlar as coisas e te dar acesso às coisas que você não deveria ter. Então, o Gênesis, que é um formato exclusivo TCG, você sabe que a Konami TCG sabe que isso é um problema. O problema é que isso vem da Konami OCG, e o design da Konami OCG é pau no cu, dedo no cu e gritaria, e a gente vê que, enfim, isso é muito chato. E eu tô bem puto, tá? Não gostei disso e eu nem falei das outras cartas, porque pra mim, sinceramente, foda-se por enquanto. Mas é basicamente isso, mano. Diz o que você acha. Pode ser que tempestade de copo d'água? Pode, mas foda-se, eu vou fazer mesmo. Valeu, falou e até mais. Tchau.